Boa noite a todos. A gente está, no dia de hoje eu trouxe algumas questões, são 16 questões, né, de verdadeiro ou falso. O objetivo é fazer uma revisão sobre uma parte do nosso conteúdo, e com as perguntas também a gente pode, né, desenvolver, trocar uma ideia. Ao longo das aulas a gente conversou sobre a questão do laudo, parecer, né, quesitos. Tem dois pontos que é importante, né, que eu vejo. Um deles é a questão do conhecimento teórico, e eu tentei, né, estou tentando, a gente está tentando fazer em conjunto, que é trazer para ter que redigir, ter que fazer as peças, né. Não é fácil, tenho certeza que não é fácil. O pessoal gosta muito de cálculo, e na hora de ter que redigir, ele é, né, às vezes a pessoa fala, poxa, tem que redigir. Ele é interessante quando você começa a ganhar os honorários, né, daí aí empolga um pouco mais, interessa. Senhores, então vamos às perguntas ali para a gente trocar uma ideia. Primeira questão, né? Quando da execução da perícia, o perito do juízo entender necessária a contratação e utilização de equipe técnica, a orientação e supervisão dos trabalhos deve ficar a cargo do perito judicial. Certinho. Esse, então, assume a responsabilidade pelas ações da sua equipe. E ele também é obrigado a se assegurar sobre a capacitação e a especialização profissional dos componentes de sua equipe. Tá certíssimo, é isso mesmo, tá? Vamos conversando e vamos adiante. Tentei aproveitar para comentar o seguinte. Aqui, ele vai falar sobre a NBC, né? A norma vai mudando. O que vocês já têm de cara, porque às vezes a pessoa pode não lembrar, né? Qual que é o item que menciona, ou qual que não é o item. Com o passar do tempo, você acaba, né? Por mais que a pessoa decorasse, ou vai esquecendo, ou a norma vai mudando. É claro que é importante que vocês sempre acompanhem as alterações da norma. Por exemplo, essa norma, o que eu comentei num outro momento com vocês, né? Eu falei, na prática, tá? Na prática, no dia a dia de vocês. Não estou dizendo hoje, estou dizendo assim, pode ser hoje, claro, obviamente, mas no dia a dia de vocês, quando vocês tiverem concluído a graduação. Por que eu estou comentando isso? A gente tem no escritório, né? Aí no escritório a gente está com uma pessoa que está estagiando lá no escritório, pessoa extremamente capacitada. Assim, tá indo muito bem, né? Uma estagiária nova, está indo super bem. E daí eu perguntei para ela, né, se ela atuava no direito do trabalho também, daí ela falou, olha, a gente teve alteração e eu cursei as disciplinas antes da reforma trabalhista. Então eu tenho uma certa insegurança no assunto. O que eu, né, posso dizer para vocês, que sempre fui aluno assim que gostava de estudar, é que, cara, não tem escapatória, né? Não sei se vocês podem dizer assim, felizmente ou infelizmente, né? Mas eu posso dizer assim, então, infelizmente, a legislação vai mudar. O objetivo é que, né, alguns pontos que não estavam legais, haja uma certa correção, e vai mudar de tal forma que, por exemplo, eu estudei a lei de franquias, né? A lei 8.955, se eu não me engano. Essa lei era de 94. Ela teve uma nova lei de franquias de 2019 que passou a vigorar 90 dias depois. Ela é de dezembro, 26 de dezembro, né, de 2019. Então, assim, a lei de franquias que eu estudei, ela mudou. Ela mudou muita coisa? Não, né? Claro, teve várias situações, não quero entrar assim, mas, por exemplo, né, ela diz que em relação a franqueador e franqueado, não existe uma relação de consumo, para dizer assim, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. E a lei de franquias anterior dizia o seguinte, que daí ela não falava nada sobre isso. E a lei de franquias anterior falava assim, que se não fosse apresentada a circular de oferta de franquias em 10 dias, a pessoa recebia todo o dinheiro corrigido, mais perdas e danos. Aquela parte de perdas e danos foi retirado da nova. Então, a legislação vai sofrendo alterações, né? Isso aconteceu com a lei de franquias, a lei de falências, que era 11.101, aconteceu, a gente teve a reforma trabalhista, que eu já tive, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, quando eu estava né? O Código de Processo Civil já mudou nesse meio tempo. Então, assim, vocês vão sempre ter que estar se atualizando. Como é que eu sugiro, né, que vocês façam? Entre no site do Conselho Federal de Contabilidade,
entre lá no campo legislação, e daí você consegue ver a norma. Então, por exemplo, essa atividade aqui que eu montei ela no comecinho de 2020. Essa norma, ela sofreu uma retificação. As respostas aqui, beleza, você vai acertar. Mas se fosse pegar bem direitinho pelo item, às vezes teve algum ajuste, beleza? Então, assim, aqui a gente tem o norte, tem os exercícios e tudo mais. Mas, na prática, você sempre tem que tomar cuidado. Por exemplo, acho que a grande maioria aqui comigo fez a disciplina de ética comigo. Na disciplina de ética, a gente viu que a resolução anterior, que era 866, ela existia uma vedação em relação ao agenciador, né? Você ter alguém para captar novos clientes, era vedado, né? O novo código de ética, ele não falou, ele não disse que é vedado, beleza? Mas vamos voltar aqui. A primeira, então, tá certa, beleza? A segunda questão. O planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos e respostas aos quesitos, na qual o perito do juízo estabelece a metodologia dos procedimentos a serem aplicados, elaborando a partir do conhecimento objeto da perícia. Tá? Aqui também os exercícios são uma forma também de fixar o conteúdo, né? Então, assim, ó, a resposta dessa questão está correta, tá bom? Próxima questão. O termo de diligência serve também... Mouse. Termo de diligência serve também para determinar o local, a data e a hora do início da perícia. E ainda para a execução de outros trabalhos que tenham sido a ele determinados ou solicitados para quem de direito, desde que tenha a finalidade de orientar ou colaborar nas decisões judiciais ou extrajudiciais. Certo? Também está correto, tá? 3 também está correto. Próxima questão, 4. Então, até agora, todas corretas, beleza? 1, 2, 3 corretas. Quarta questão. As normas brasileiras de contabilidade prevêem que, em caso de negativa da entrega dos documentos de prova formalmente requeridos junto a terceiros, o perito deve acionar a autoridade policial para que ela registre o fato e franquie o sequestro dos documentos necessários para o trabalho pericial. Não, tá? Não. O que ela vai dizer? Ela vai dizer assim, olha, quem lhe contratou, né? Então, por exemplo, assim, ó, quem nomeou você foi o juiz, você vai, né, requerer para que o juiz, né, então, que ele intervenha, né? Você não vai chamar lá a autoridade policial. Aqui, talvez a pessoa pense na situação do oficial de justiça. A situação do oficial de justiça acontece isso. Por que eu estou comentando? A gente sempre tem que trazer um pouquinho da prática também, né? Às vezes tem situações onde o oficial de justiça vai lá para tomar o bem, né? E daí o juiz já diz o seguinte, já no despacho, ele diz assim, olha, se for necessário, né, pode requisitar a força policial. Tá? Mas aqui não, né? Aqui não, aqui você vai fazer o trabalho de perícia, você não recebeu algum documento, você informa o juiz, tá? Então a 4 está errada. 5. Somente o juiz poderá apresentar quesitos ao perito, devendo as partes apenas se atentarem às ações desenvolvidas pelo perito na execução. 5 está errado, tá? Vocês fizeram ali o exercício, uma atividade, onde tinha os quesitos do autor e tinha os quesitos do réu, tá? Esse é aquele exercício do dia 5, eu até estava dando uma olhada porque eu não me recordava qual era o dia, e é justamente o exercício do dia 5. Fala, Davi. Eu respondi essa questão 5, que é errado, não é somente o juiz que pode apresentar quesitos ou indagações sobre o caso que está julgando, mas também os autores e réus por meio de perguntas objetivas e retóricas, podendo indagar e fazer objeções a alguns fatos que estão transcorridos no processo avaliado. Beleza, é isso aí, é isso aí. O perito não vai poder falar sobre o mérito, que nem a gente falou, né? Ele não vai poder decidir, mas é justamente ali o ponto onde possa haver algum tipo de, né, ali de distinção ali. Eu tive uma situação onde, na hora, o juiz, quando ele foi fazer um questionamento, ele colocou uma data e não ficou ali tão 100%. Aí eu dei uma ajustada ali nos meus quesitos do autor, né? Tipo assim, ó, referente a tal coisa que o juiz está querendo ver porque ele perguntou tal coisa, eu já coloquei lá. Porque daí com a minha resposta ali, dá certinho, tá? Beleza, outra. 6. O perito contador judicial pode deixar de responder a alguns quesitos, caso considere-os impertinentes,
fora de sua especialidade e campo de atuação, tá? Não. O que acontece? Quem vai cortar ou quem vai dizer que o quesito é impertinente é o juiz, né? Então, assim, se não tem a ver, a gente viu ali, quando a gente trabalhou com quesitos, a gente viu lá nos exemplos de respostas, né, que daí o perito pode responder, ele responde, ele não deixa sem responder, ele responde, mas ele vai responder que ou já envolve o mérito, ou já... E daí ele não deixa sem resposta, né? Mas ele não vai avaliar uma coisa que não seria devido, beleza? Então essa aqui está errada porque ele não vai deixar de responder, tá? Próxima, 7. O perito não precisa se preocupar em documentar seus trabalhos, pois as opiniões que ele emite por meio dos laudos pericial e do parecer são dotadas de fé pública, né? Ele precisa documentar? Claro que sim, né? Claro que sim. A 6 está errada. A 6 está errada, tá? O perito, ele sempre responde. Quando a gente trabalhou na questão 6, tá? Quando a gente trabalhou ali as respostas dos quesitos, você viu ali, a gente deu para ver até umas respostas ali, dizendo, né, que aquele quesito era prejudicado, mas ele responde que está... Ele chega a responder, ele não deixa sem resposta. Porque se ele deixar sem resposta, isso aqui é importante trocar uma ideia com vocês. Se ficar sem resposta, a impressão que dá é que o perito não observou. E daí o advogado pode ser malandrão e ele dizer assim, olha, excelência, aqui, ó, o perito não respondeu. Como o perito não respondeu, né, às vezes o cara quer ganhar tempo, ele fala assim, não, o perito tem que responder, e daí vai responder. Então assim, popularmente o pessoal diz assim, não deixar o rabo preso, né, ou não deixar uma situação incompleta e mal resolvida. Então assim, responda, né, se não é ali de sua competência ou já está resolvendo o mérito, escreva isso, mas não deixe em branco, tá? Não deixe sem responder. A 7, né, que dizia que ele não ia precisar se preocupar em documentar, não, ele documenta. Tanto é que quando vocês sempre fazem, vocês colocam, né, anexo, apêndice, né, tudo documentado. 8. O laudo pericial pode ser assinado em conjunto pelo perito e pelo assistente técnico? Né? Aliás, ele não fez com pergunta, ele falou que é isso, né? Depois ele diz assim, entretanto, a responsabilidade pelas opiniões expostas no documento, nesses casos, permanece exclusivamente com o perito do juízo. Aqui, talvez alguns de vocês podem ter caído, tipo, não que é uma pegadinha, mas, né? O que acontece? Você é nomeado perito. Aí você está em contato com o assistente, porque o assistente também acompanhou, e você está fazendo laudo, você fala assim, ó, assistente, assina aqui comigo, é isso mesmo? É isso mesmo. Aí o assistente assina. Vocês sabem que o assistente, ele representa a parte que contratou, então pode ser o assistente do autor ou o assistente do réu. Se o assistente assinar, não tem como impugnar. Por quê? Porque o assistente, ele é como se ele estivesse sendo indo, ele concorda com aquilo, tudo que o perito falou. Então, assim, ó, você é perito, você quer acabar com qualquer tipo de nulidade, né? Coloca os assistentes para assinar junto. Não tem como o advogado depois questionar. O advogado vai questionar, mas o cara vai dizer, não. Pô, eu sou contador, né? O advogado está na especialidade dele, mas assim, ó, eu sou contador. Cada um tinha seu assistente. Os 2 assistentes que são advogados concordaram? Não tem por que você discordar. Beleza? E daí aqui, no finalzinho, ele disse, né, ó, pode ser assinado em conjunto. Pode sim. Entretanto, a responsabilidade no documento permanece do perito do juízo? Não, tá? A norma vai dizer que a responsabilidade é deles, todos também, é solidária, tá? Então, a 8, a responsabilidade daí não é só do perito, os assistentes também são responsáveis, eles anuíram ali, né? Eles também estão validando aquele documento, tá? 8 é errada. Questão 9. Apêndices são documentos elaborados pelo perito. Os anexos são documentos entregues a este
pelas partes e por terceiros, com o intuito de complementar a argumentação ou elementos de prova. É isso mesmo, muito bem, está certíssimo, beleza? 9 está certo. Então, até agora, nós tivemos, né, a 1, a 2 e a 3 corretas, a 4, a 5... Deixa eu ver. Só um pouco mais em lugar errado. Aqui. A 1, a 2 e a 3 correta, a 4 errada, 5, 6, 7 e 8 errada, beleza? A 9 certa, e agora vamos para o outro lado. Uma folhinha só de exercício aqui. Questão 10. Segundo a norma, né? A NBC-TP 01 é a mesma, só que agora tem uma, tipo, que ela teve uma alteração, né? Um símbolozinho que foi uma retificação. Caso o perito venha se sentir ofendido por expressões injuriosas, de forma escrita ou verbal, por qualquer das partes, por peritos ou advogados, o perito ofendido pode requerer da autoridade competente que mande riscar os termos ofensivos dos autos ou que seja cassada a palavra, né? A ideia de cassada a palavra é quando você está numa audiência, né? Então a pessoa vai falar, é requerida ali para que seja cassada a palavra. Se não, né, para riscar dos autos para que não conste mais, né, aquelas palavras, né? É como se fosse botar a tarja, sabe? Tem aquela tarjazinha preta assim para não aparecer o que estava escrito. Ou, por exemplo, né, se às vezes você tem uma situação que aquele documento não é válido, você manda retirar dos autos, tá? 11. Pode ocorrer que na conclusão do laudo pericial seja necessária a apresentação de alternativas condicionadas às teses apresentadas pelas partes. Caso em que cada uma apresente uma versão para a causa, o perito deve apresentar as alternativas condicionadas às teses apresentadas, devendo necessariamente ser identificados os critérios técnicos que lhe dão respaldo. Tá? Então, tá certo? Sim, tá? Certíssimo. 12. No laudo, é possível que a conclusão se reporte... vou repetir. No laudo, é possível que a conclusão se reporte às respostas apresentadas nos quesitos, ou simplesmente apresentar-se como elucidativa quanto ao objeto da perícia, não envolvendo a quantificação de valores. É possível, né? É possível. Nem tudo ali são valores, né? É possível. Então, 12 certo. 13. A norma aborda a responsabilidade civil e penal do perito, do juízo cabível exercício da função. Segundo a norma, a multa e a reclusão seriam espécies de responsabilização, tá? Não, tá? Não tem pena de reclusão. Reclusão lá, a pessoa vai ficar lá, né? Não tem pena de reclusão, tá? Reclusão, né, é tipo assim, ó, o cara vai lá para o regime fechado, né, ou semiaberto, ou aberto. Fala, Wellington. Ô, professor, a minha internet aqui deu uma bugada gigante, então eu perdi a resolução da 12 e da 13. Tá, a 12 tá certa e a 13 tá errada, tá? Ele vai dizer ali que o perito pode sofrer pena de reclusão, não. 14. Obrigado. Beleza. Por nada, imagina. 14. De acordo com a norma, o perito deve ser conhecedor das responsabilidades sociais, éticas, profissionais e legais, que se sujeita a partir do momento em que aceita o encargo para execução das perícias judiciais e extrajudiciais, nessas últimas incluída a perícia arbitral. É isso mesmo. Quando a gente viu a nossa primeira aula, a gente disse assim, ó, tem autores, né, que escrevem os livros que eles colocam como sendo 3, né, tipo judicial, extrajudicial e arbitral. E outros vão dizer assim, ó, o arbitral, ele é o que não é judicial, ele é o extrajudicial, né, coloca como sendo 2. Beleza, né, 14 está certa. 15. Nossas duas últimas agora. De acordo com a NBC PP 01, o perito do juízo poderá ter sua imparcialidade prejudicada quando atender as partes ou assistentes técnicos, ainda que assegurada a igualdade de oportunidades. Então, assim, ó, lembra que a gente falou que o perito, ele deve atender de forma igual. Então, assim, ele disponibilizou para, né, por exemplo, que os assistentes acompanhassem, né, durante a perícia. Só um foi. Isso aí teve algum problema em relação à igualdade entre eles? Não, o cara deixou de comparecer, mas foi oportunizado
para que os dois comparecessem, ou para que os dois acompanhassem, para que os dois, né? Então, assim, ó, não existe, né? Não existe daí a questão, né, de dizer que houve ali um problema. Então, assim, ó, ele pode ter a imparcialidade prejudicada quando ele atender as partes ou assistentes? Não, tá? Se ele assegurar a igualdade de oportunidades, não, tá? Se ele for tendencioso, daí é uma outra coisa, mas se for assegurada a igualdade ali entre eles, não. Então, a 15 está, né? A 15, o que eu falei está certo, mas aqui, o que diz a 15 está errado. Porque a 15 diz assim, ó, mesmo que ele faça isso, né, de acordo com o perito, poderá ter só imparcialidade prejudicada. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que ele vai ser parcial, né? Imparcialidade prejudicada, ele está dizendo assim, ó, o cara vai ser parcial. Então, assim, está errado, tá? A minha explicação estava certa, mas pelo texto, né, contradisse ali, então, entenderam, né? Então, a 15 é errada. Que a 15 diz assim, que mesmo que ele tratasse com igualdade, a imparcialidade dele seria prejudicada, ou seja, ele seria um perito parcial, né? Estaria cometendo ali uma infração. 16. De acordo com a norma, assumir a responsabilidade pessoal por todas as informações prestadas, quesitos respondidos, procedimentos adotados, diligências realizadas, valores apurados e conclusões apresentadas no laudo pericial, contábil e no parecer, está compreendido no conceito de zelo profissional. Essa é a nossa última questão desse nosso exercício, e ela está correta, tá? Correta. Então, dessas nossas últimas questões, né, o que a gente viu era que a 15 estava errada, e a outra questão era a questão de número 13, que também estava errada, que diz de pena de reclusão. Beleza? Com isso a gente concluiu a resolução desse exercício. Vou parar a gravação e vou fazer uma outra gravação e vou começar logo em seguida, mas só para distinguir um exercício da continuidade do exercício.